Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dando continuidade ao nosso assunto. Essa semana nós trabalharemos sobre o capitalismo. Então, qual é o nosso objetivo nessa aula? Nós vamos entender o que é capitalismo, vamos entender também, caracterizar as diferentes fases do processo evolutivo do capitalismo, entender como foi esse processo evolutivo do capitalismo, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente precisa entender o conceito e um pouco sobre a origem do capitalismo, né? Então, o que é o capitalismo, professor? É um sistema social, econômico e social baseado na propriedade privada, na acumulação de capitais e na procura pelo lucro. Gente, ó, o sistema capitalista, que a gente chama sistema socioeconômico ou econômico-social, é uma forma como a sociedade e a economia estão organizadas em uma determinada região. O capitalismo tem suas características próprias, que a gente vai falar sobre cada uma delas, que é o caso da propriedade privada, dos meios de produção, a acumulação de capital e a procura incessante pelo lucro, tá certo? Então, é um processo que durou por vários séculos. Alguns historiadores consideram que o desenvolvimento do capitalismo iniciou de maneira embrionária e gradual com a desintegração do feudalismo, que vem a acontecer ainda nos séculos 14 e 15, que foi o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, assim, geralmente a gente costuma dizer que o capitalismo ele surgiu no século XV, realmente ele foi sucessor do feudalismo. E qual foi a principal mudança? O feudalismo, o sistema econômico feudal, ele não tinha a ideia de compra de mercado, compra e venda de mercadoria. E aí o capitalismo entrou introduzindo essa ideia de mercado, que foi uma das principais mudanças na forma como é organizada a economia dentro de uma região. É um sistema econômico que surgiu na Europa, né, basicamente por volta do século XV, e se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro. A consolidação desse sistema ela ocorreu no século XIX, principalmente através da Revolução Industrial, né, da primeira Revolução Industrial. E aqui a gente tem algumas características do capitalismo. Primeiro, nós temos aqui a primeira característica, que é a defesa da propriedade privada dos meios de produção. O que é que significa isso? Dentro do capitalismo, é possível que os meios de produção sejam de propriedade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Quem são esses meios de produção? São as empresas, as escolas, os hospitais, as indústrias, ou seja, todos os meios que garantem o desenvolvimento da vida da sociedade. Então, no capitalismo, é permitido que esses bens sejam da iniciativa privada, ou de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né? Então, a outra característica muito marcante no capitalismo é a procura pelo lucro. O principal objetivo do capitalismo é o lucro. Todo aquele que detém o capital e os meios de produção, ele tem como objetivo render aquele seu dinheiro. Ou seja, ele tem como objetivo conseguir lucro através da sua atividade econômica. Isso aí é a característica principal do capitalismo, é essa, a busca incessante pelo lucro. E a outra característica, que é também muito importante, é o trabalho assalariado. No capitalismo, aqueles que detêm os meios de produção, eles acabam precisando de força de trabalho, e eles contratam a força de trabalho daqueles que não têm seus meios de produção. Então, eles vendem sua força de trabalho e recebem, através desse trabalho, um salário. É o que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Nós prestamos serviço para uma determinada empresa, né? Ou órgão, e aí recebemos o salário no final do mês. E é por meio desse salário que os trabalhadores e trabalhadoras têm condição de assumir, de garantir, na realidade, o consumo das suas famílias. E isso
nos faz a comprar a mercadoria, a fazer parte desse mercado, que é outra característica típica do capitalismo, é a economia de mercado. Todo mundo vende alguma coisa. Se você não é proprietário de uma loja que vende algum produto, ou de uma empresa que produz, você vende sua força de trabalho, né? Aí, no capitalismo, passou a existir duas classes sociais, que é a burguesia e o proletariado. Quem é a burguesia? São os donos do meio de produção. Quem é o proletariado? Aqueles que vendem a sua força de trabalho, né? Então, essa é uma característica também típica do capitalismo. Em função dessa divisão em classes sociais, a gente diz que a sociedade no capitalismo é outra característica da sociedade capitalista, ela ser estratificada, dividida em classes sociais. Por quê? Porque o capitalismo ele permite que um grupo, digamos assim, acumule riqueza e o outro grupo que vende sua força de trabalho geralmente não acumula riqueza, trabalha somente para manter as suas necessidades básicas. Tá certo, minha gente? Isso aqui são as principais características do capitalismo. Existem várias outras, tá certo? Mas a gente está entendendo pelo menos as principais, que a gente considera como sendo as mais importantes. Aí aqui a gente tem um pouco sobre o desenvolvimento mundial do capitalismo. Como eu falei anteriormente, ele é um sistema que iniciou basicamente no final do século XIV e início do século XV, né, na Europa. E aí, de lá até os dias de hoje, o que vem acontecendo? É o mesmo capitalismo daquela época que nós estamos vivendo hoje? Não. Esse capitalismo, ele vem passando por um processo evolutivo e vem mudando ao longo do tempo. De acordo com as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade, o sistema econômico também vem passando por mudanças. Dessa forma, nós vamos ter 4 diferentes fases no capitalismo. O capitalismo comercial, que foi considerada a primeira fase, o capitalismo industrial, que foi considerada a segunda fase, o capitalismo financeiro, a terceira fase, e o informacional, que muitos historiadores e estudiosos não consideram como uma quarta fase, mas sim uma evolução da terceira fase, né, que é o momento atual em que nós vivemos. E aí, a gente vai entender um pouco sobre cada uma dessas fases do capitalismo, né? E para a gente, aqui temos algumas imagens que representam essas fases, a questão da indústria, né? Um grupo de pessoas procurando por trabalho, aqui representa a produção científica, né? Um grupo de pessoas seguindo um monumento, né? E assim a gente vai entender um pouco, daqui para frente, sobre cada uma dessas características, tá certo? Lembrando, por que ele foi mudando? Porque a sociedade, o sistema social, né, a própria economia ia mudando e isso ia fazendo com que o capitalismo também passasse por mudança. Aí aqui nós temos a primeira fase do sistema capitalista, que é o capitalismo comercial. Ele foi basicamente do século XV até o século XVIII. Ela é também conhecida como capitalismo, como fase pré-capitalista, ou seja, foi a primeira fase, o início do capitalismo. O modelo econômico adotado foi o mercantilismo, que foi baseado no capitalismo mercantil, surgindo a moeda. Além do controle estatal da economia, as principais características eram monopólio comercial. Gente, essa fase do capitalismo comercial, está relacionada principalmente com as grandes navegações e a exploração colonial da Europa para a América e a Ásia e África, né? Principalmente quando ela descobre o continente americano, onde as mercadorias encontradas nas colônias tinham que ser vendidas para a metrópole, estabelecendo aquele pacto colonial, e a metrópole vendia tudo que as colônias precisavam. Então, esse momento já foi chamado de capitalismo comercial. Por quê? Já foi uma troca a nível global, né? Então, o monopólio comercial, cada metrópole só devia comercializar
Cada colônia só devia comercializar com sua metrópole. O metalismo, né, que foi o acúmulo de metais preciosos. O protecionismo, surgimento de barreiras alfandegárias, né, que começou a proteger os mercados. E a balança comercial sempre favorável, ou seja, uma busca de sempre exportar mais do que importar, ou seja, vender sempre mais do que o que comprar para se ter um superávit. Aí aqui nós temos a segunda fase, que é o capitalismo industrial. Ele vai do século XVIII ao século XIX. Então, quando é que surge essa fase do capitalismo? Basicamente com o surgimento da primeira revolução industrial que ocorreu no século XVIII. Que foi essa primeira revolução industrial? Foi o descobrimento do carvão como fonte de energia. E a partir daí surgiram a máquina a vapor, surgiram as indústrias, e aí o capitalismo passou a ser chamado de capitalismo industrial. As alterações do sistema de produção foram marcadas principalmente pela substituição de produtos manufaturados para os produtos industrializados, né? Aquilo que era feito manualmente, ele passou a ser feito com o uso das máquinas. O poder passou para as mãos da burguesia e começou a crescer com a intensificação do comércio. A economia durante esse período, foi regida pelo liberalismo econômico. A primeira era o mercantilismo, né? Ou seja, o comércio era quem determinava. No caso do liberalismo econômico, foi uma corrente econômico, modelo de desenvolvimento econômico que pregava a liberdade da economia. O Estado não devia intervir na economia. O modelo de produção instalado na época foi o modelo Fordismo e Taylorismo, que é a produção em massa, né, que busca a tentativa de produzir o mais rápido possível com o menor custo, né, e aumentando assim a produtividade, a diminuição dos valores das mercadorias e a acumulação de capital. Esses avanços só foram possíveis a partir das condições precárias de trabalho, jornada de trabalho muito alta, diminuição do salário e aumento do desemprego. Lembrando, os proprietários das grandes fábricas, eles só estavam interessados em aumentar sua produção e aumentar o seu lucro, produzir mais a custo baixo. Então, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a explorar o trabalhador. O trabalhador, ele era obrigado a trabalhar longas jornadas com condições precárias. E os salários? Muito baixo. Mas por que acontecia isso? Principalmente pelo fato de não existir ainda sindicatos que lutassem pelos direitos do trabalhador, né? Aí aqui a gente tem uma cena do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Ele mostra como a introdução das máquinas na produção, ela deixou o homem refém dessas máquinas, né? Então, assim, nesse modelo fordista de produção, cada pessoa se especializava em fazer uma única etapa de todo o processo. Aí surgiram essas esteiras, né, rolantes na produção, onde cada pessoa, no caso aí você vê o funcionário, ele só aperta parafuso, né? Só aperta parafuso, ou seja, você não conhecia mais todo o processo produtivo e não podia parar. Por que não podia parar? Porque se você parasse, a produção diminuía. E aí o dono da empresa, os fiscais, né, eles te obrigavam a fazer aquilo ali de forma incessante. Esse filme é muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade, quem ainda não assistiu, se tiver a oportunidade de assistir, é excelente. Ele mostra muito bem esse momento da economia, onde a introdução das máquinas, ela foi assim, mudou muito as relações de trabalho das pessoas. Isso aconteceu na primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII. Aqui nós temos a terceira fase do sistema capitalista, que é o capitalismo financeiro. Esse já vem a ocorrer já no século XX. Basicamente, no final da Segunda Guerra Mundial. Qual é a característica principal? É a fase em que os bancos e as empresas se unem para obter maior lucro. Como é essa união? Os bancos, eles passam a ser os financiadores da produção. Eles fazem empréstimo para financiar as produções das empresas, né? E aí surgem as empresas
multinacionais, transnacionais, que se fortalecem por prática monopolista, ou seja, práticas de produzir, de ter o monopólio, né, daquela produção. Como elas são muito grandes, monopoliza todo o sistema de produção daquele produto, daquela mercadoria ou daquele setor. Esse modelo é vigente até hoje, baseado nas leis de instituições financeiras dos grandes grupos empresariais, né, que lideram o mundo inteiro. As transnacionais ou multinacionais são aquelas empresas globais, que nós vamos estudar um pouco mais nela quando a gente vai vendo sobre globalização. A empresa que tem a sede em um país geralmente desenvolvido e espalha filiais pelo resto do mundo, né? É um período caracterizado por elevada concorrência internacional, monopólio comercial, evolução tecnológica, globalização e elevadas taxas de urbanização. O aumento do número de pessoas morando em cidades. Por quê? Porque as tecnologias, tudo são localizadas nas cidades. Então, o número de pessoas começa a sair do campo para a cidade. Outra característica é que o campo começa a ser mecanizado, né? E aí diminui a mão de obra no campo e as pessoas passam para as cidades. E esse capitalismo financeiro, por que chamado financeiro? Porque as empresas passaram a vender parte do seu capital na bolsa de valores e passou a produzir riqueza por especulação, né? Vendem, colocam ações da sua empresa nas bolsas de valores e as pessoas compram e esperam a alta para vender, não é isso? E o capitalismo informacional, que é a última fase, já os últimos anos do século XX, de 1980 para cá, que, como eu falei anteriormente, muitos estudiosos não consideram como uma fase, e sim um desdobramento da terceira fase, né? Então, é o momento do capitalismo financeiro, né? Esse conceito de capitalismo informacional foi discutido por Manuel Castells, né, que está relacionado basicamente sobre a revolução tecnológica dos últimos tempos. Isso aqui, o capitalismo informacional está relacionado principalmente com a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, que foi o surgimento de áreas cada vez mais modernas, como a informática, né, tecnologia de informação. E aí ele é caracterizado principalmente pela globalização, pelos avanços nas tecnologias de informação, aceleração e crescimento dos fluxos de informações, pessoas, capitais e mercadorias, que são características específicas do processo de globalização. Não esqueçam, nosso próximo assunto será sobre globalização, então a gente vai entender um pouco mais sobre esse momento que nós estamos vivendo. Segundo Manuel Castells, essas transformações tecnológicas mudam as práticas culturais, mudam as práticas sociais e constroem toda uma nova estrutura da sociedade, que é o momento que nós vivemos hoje. Aí aqui a gente tem um infográfico que mostra basicamente um resumozinho sobre isso que a gente falou, né? Desde o capitalismo comercial, capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, né? No comercial nós tínhamos o mercantilismo, passou para o liberalismo e hoje o neoliberalismo. Ou seja, o liberalismo econômico é quando, na segunda fase do capitalismo, pregava uma o Estado deixar a economia livre. E hoje, no neoliberalismo, eles também pregam essa redução do papel do Estado na economia. Aí os períodos, né? O período do colonialismo, o imperialismo europeu, quando a Europa dominava essas regiões, o processo de descolonização, né, que já pregava uma intervenção do Estado na economia, ou seja, quando as colônias asiáticas, americanas se tornavam independentes, e hoje a gente vê a questão da forma de globalização da economia. E as revoluções industriais, né, que a gente falou, a primeira revolução industrial que acontece no século XVIII, ela trouxe o carvão mineral como fonte de energia, e aí surgiram os meios de transporte, eram carruagens, passou a ser locomotivas a vapor. Depois, na segunda revolução industrial, nós tivemos o surgimento da energia elétrica e o petróleo, né, que aí já trouxeram os navios mais rápidos e os aviões. E a terceira revolução industrial, liderada basicamente pelo Japão, que foi o surgimento da informática, da robótica, das telecomunicações, da energia nuclear e os aviões a jato
que transportam grande quantidade de passageiros, sem contar também na velocidade em que eles atingem, né? E aí, ó, a primeira revolução, ela foi liderada pela Inglaterra, a segunda pelos Estados Unidos e a terceira pelo Japão. E aí, pessoal, ao finalizar essa nossa aula sobre as características gerais do capitalismo, eu queria que a gente produzisse, né, vocês produzissem uma atividade que é um pouco diferente, seria um mapa mental sobre o conteúdo estudado. O que é um mapa mental? É aquela atividade onde você bota no centro o tema, né, no caso o nosso tema é capitalismo, e aí você vai puxando setinha e vai escrevendo várias coisas relacionadas. Aí vocês podem falar sobre as fases, vocês podem falar sobre as revoluções industriais, as mudanças no sistema de transporte, fiquem à vontade para destacar as principais características e os fatos mais marcantes que vocês encontraram dentro do capitalismo. Tá bom, pessoal? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus.